Olá pessoal, tudo bem? Professor Álvaro, o seu professor de ciências. E hoje, pessoal, a gente vai ver aqui um assunto, né, que é o estudo do átomo. Tranquilo? Eu já estava gravando essa aula aqui, pessoal, e comecei a rabiscar e depois deu um probleminha aqui e não deu certo a gravação. Mas como eu já tinha iniciado aqui, eu vou fazer a continuação. Vou tentar gravar de novo essa aula, tá certo? Então, primeiramente é o seguinte, eu tenho aqui o conceito, né, o conceito bem simplório de átomo. Quando eu falo conceito de forma genérica, pessoal, eu tenho o seguinte. Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Toda vez que eu falar em P, eu vou me referir a prótons. Quando eu falar em N, vou me referir a nêutrons. Quando eu falar em E, vou me referir a elétrons. Então, o conceito mais genérico de átomo. Pessoal, um átomo ele tem prótons, um átomo ele tem nêutrons, um átomo ele tem núcleo, um átomo ele tem níveis, ele tem subníveis e ele tem orbitais, certo? O átomo, pessoal, ele é o formador da matéria. Professor, o que é matéria? Matéria, pessoal, é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Isso eu já falei para vocês em aulas passadas. E o que é composto um átomo? Pessoal, o átomo ele vai ser composto de prótons, está aqui o Pzinho, de nêutrons, está aqui ó, o N, e de elétrons, beleza? E aqui eu fiz uma representaçãozinha de um átomo, né? Onde eu tenho aqui o núcleo, né? E aqui, pessoal, eu vou ter quem usa elétrons. Aí eu coloquei 2 elétrons girando aqui na camada, na primeira camada, né? No caso aqui é um átomo que só tem uma camada, que no caso vai ser a camada K, certo? E o número máximo de elétrons são 2, tranquilo? Pessoal, como é que eu faço a representação? Primeiramente, de que, pessoal? Eu primeiro posso falar para vocês que o sistema que representa o átomo, né, ele pode fornecer duas informações. Primeiro, eu tenho um número atômico e eu tenho o número de massa. Aqui eu tenho a representação de um elemento, de um átomo, pessoal. E aqui, ó, de um elemento químico, né, que é composto por átomos. E em cima, no canto superior esquerdo, eu vou ter o A, que vai ser a massa desse elemento. Embaixo, né, eu coloquei de azul, do lado esquerdo, eu vou ter o número atômico. Ou também eu posso representar o seguinte, o número atômico permanece no lado esquerdo do símbolo, né? E acima eu posso jogar o número de massa para o outro lado, beleza? Então eu posso representar dessas duas formas. E vamos ver o que é o nosso número atômico aqui, pessoal. Gente, o número atômico, ele indica o quê? Ele indica o número de prótons. O número de prótons aonde? No núcleo do átomo. E o número de elétrons. Elétrons aonde, pessoal? Onde é que ele vai estar presente? Presente aonde? Nos níveis de energia. E aqui eu tenho uma representação, eu posso dizer que Z é igual a P é igual a E. Ou seja, o número atômico vai ser igual a P. Eu quero dizer que o número de prótons vai estar onde? No núcleo do átomo. Então aqui eu tenho prótons aqui no núcleo desse átomo. Beleza? E eu também posso dizer para vocês o seguinte, que os elétrons vão estar lá nos níveis de energia. Se eu tiver um átomo com o número atômico 15, eu estou dizendo que ele vai ter 15 prótons e ele também vai ter 15 elétrons. Essa é a ideia que vocês têm que pensar. Então, o número atômico é representado por Z. Agora vamos para o número de massa. Pessoal, eu achurei aqui de vermelho. O número de massa, pessoal, vai ser o que? A massa presente no núcleo de quê? No núcleo do átomo. E eu posso dizer para vocês que quando estou falando de massa presente no núcleo do átomo, eu posso também dizer que resulta na soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então o número de massa vai ser igual a P mais N. Ou seja, o número de massa é a soma do número de prótons, que está no núcleo, e o número de nêutrons também, que vai estar no núcleo. Beleza, pessoal? Aqui eu não conto com elétrons nessa situação aqui. Tudo bem? Então essa aqui é a primeira informação que nós temos, né, que eu fiz para vocês.
E aqui, meus amigos, eu comecei a falar para vocês de semelhanças atômicas. Então, eu comecei a falar primeiramente dos isótopos. Isótopos, eu coloquei de amarelo para dizer o seguinte. Isótopos, pessoal, quer dizer, quando eu falar de isótopos, eu estou falando o seguinte. Eu posso dizer que eu posso ter o mesmo elemento químico ou elementos diferentes para serem isótopos, né? Eu vou ter átomos aqui iguais ou átomos diferentes. Só que esses isótopos, esses átomos isótopos, eles vão ter quem, pessoal? Eles vão ter o mesmo número de prótons. Por isso que eu pintei aqui esse P aqui, ó, dando aqui uma, coloquei ele aqui em negrito para vocês imaginarem o seguinte: isótopos, mesmo número de prótons. Aí, mesmo número de prótons, mas vai ter diferente número de massa e diferente número de nêutrons. E o exemplo que eu dei mais simplório, eu coloquei dois átomos, um átomo A e um átomo B. O átomo A com 15, número atômico 15, com o número de massa 30, e o elemento B com o número atômico 15 e o número massa 35. Analisando o átomo A, eu posso dizer que ele tem o quê? Número de prótons igual a 15. Ora, se ele tem o número de prótons é 15, o número atômico dele é 15 e o número de elétrons dele é 15. Eu não falei para vocês que o número atômico de um átomo, certo? Eu vou ter o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Tranquilo, pessoal? O número de nêutrons é 15 e o número de massa 30. Professor, por que o número de nêutrons é 15? Porque eu utilizo essa formulazinha aqui, ó. A menos E igual a N. Ou seja, eu pego o número de massa menos o número de prótons. Ou o número de massa menos o número atômico, que é o número de nêutrons. 30 menos 15 vai ser 15. Certo? Vamos para o elemento B. O elemento B, pessoal, ele apresenta 15 prótons aqui, número atômico 15, número de elétrons também 15, o número de nêutrons é 20, por quê? Pego o número de massa 35, menos o número atômico, 35 menos 15, eu tenho 20. E o número de massa 35. Com essas informações que nós temos aqui, meus amigos, correspondeu o que nós estamos falando. Eu disse para vocês que elementos, átomos, para serem isótopos, eles vão ter que ter o mesmo número de prótons. Tem o mesmo número de prótons, pessoal, aqui nesses dois elementos? Sim. Número 15, ó, do A e o de B também, número 15. Mas eles vão ter número de nêutrons diferentes, que nesse caso aqui é 15, nesse outro elemento aqui é 20, e número de massa também diferente, que nesse elemento aqui é 30 e aqui é 35. Tudo bem? Tudo tranquilo aqui? Agora vamos para os isóbaros. Pessoal, os isóbaros, eu coloquei aqui, ó, eu achurei aqui, ó, pintei aqui o Azinho, ó. Eu quero dizer o seguinte: são elementos que têm o mesmo número, ou seja, são átomos que têm o mesmo número de massa, vai ter diferente número de prótons e diferente número de nêutrons. Aí eu peguei dois elementos, o átomo C e o átomo D. O átomo C, ele tem número de prótons 32, número atômico 32, número de elétrons 32. Número de nêutrons 23. Por quê? 55, que é o número de massa, menos 32, que é o número atômico, ou seja, se eu pegar o número de massa, se eu quiser calcular, eu pegar o número de massa menos o número atômico, eu vou ter o número de nêutrons. Então, 55 menos 32, número de nêutrons igual a 23. Tranquilo, pessoal? Isso aqui para os isóbaros. Beleza? Vamos lá para o elemento, vamos lá para o átomo D. O átomo D tem quantos prótons? 37. Beleza? Todo mundo acompanhando aqui? 37. Número atômico representado por Z, 37. Número de elétrons, 37. Opa, beleza. No caso, quem será o número de nêutrons, pessoal? O número de nêutrons vai ser o seguinte: é 55 menos 37. Né? 55 menos 37, eu vou ter 18. Aí o seguinte, vamos colocar o seguinte: quem é que tem o mesmo número de massa?
esse aqui, ó, vamos ver o número de massa. Eu não coloquei aqui, mas vamos colocar, né, finalizar aqui. O número de massa do átomo C é 55 e o número de massa do átomo D é 55. Aí no caso, sim. Agora, pessoal, a gente tem o que? O número de massa 55 do átomo C e o número de massa do átomo D também 55. Aí no caso diferenciou os demais, não foi? Observe que o número de nêutrons do C é 23, diferente, e do átomo D é 18, ok? E o número também de prótons também é diferente, que nesse caso é 32 e no caso do D vai ser 37. Então, tranquilo, pessoal? Então, esses dois átomos, eles são isóbaros, porque tem o mesmo número de massa, e tem diferentes números de prótons e diferentes números de nêutrons, beleza? Vou afastar mais um pouquinho aqui, ainda temos um espaço para a gente colocar, né, e falar dos isótons. Meus amigos, os isótons. Nesse caso aqui, pessoal, olha como esses nomes já nos dão uns atalhos, né? Então esse N aqui, eu posso dizer para vocês que vai ser o seguinte. Eu vou ter que, no caso desses átomos, eles vão ter o mesmo número de nêutrons, diferente número de prótons e diferente número de massa. Tranquilo, pessoal? E aí o exemplo mais simplório, vamos pensar aqui em dois elementos. O elemento E de elefante, com 40 o número de massa e 20 o número atômico. E o elemento F, o átomo F, né? Que eu vou ter o quê? Vai ter um número de massa 50 e o número atômico 30. Então, pessoal, observando, esses aqui são isótons, eles têm o mesmo número de nêutrons, mas eles vão ter que ter o diferente número de próton e diferente número de massa. Vamos ver o seguinte, ó. Número de prótons desse cara aqui, do átomo E, é quem? É 20. Tranquilo? O número de elétrons dele também tá fácil, é 20. Tranquilo? E o número atômico dele é 20. Tranquilo, pessoal? O número de nêutron, pega o número de massa menos o número atômico. 40 menos 20, 20. Então quer dizer o seguinte, esse outro cara aqui tem que dar o mesmo número de nêutrons para poder ser isótono, certo? Vai ter que dar 20 também. Então vamos lá. Número de prótons desse átomo F, 30. Número de elétrons, 30. E número atômico, 30. O número de nêutrons vai ser o seguinte, 50 menos 30. É só jogar a fórmula A menos Z igual a N, que é o número A. A é 50, número atômico 30, né, pessoal? 50 menos 30, 20, né? Então, o número de nêutrons vai ser 20. Aí, nesse caso, o que é que a gente pode observar aqui? Nesse caso, eu vou ter o número de nêutrons do átomo E é 20 e do átomo F também é 20. E o que é que vai ser diferente aqui? Vai ser o número de prótons, né, que nesse caso aqui do átomo E é 20 e do átomo F é 30, ó, a diferença, um é 20 e outro é 30. E também eu falei para vocês que o número de massa, faltou o número de massa, que é o número de massa aqui, o número de massa que é 40 e o do F 50, são diferentes também. Então, pessoal, tranquilo, né? Então eu fiz aqui para vocês, a gente falando de semelhanças atômicas, né? E a gente vai colocando informações, beleza, pessoal? Então, meus amigos, um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula, deste resumo, tá certo? Em outras videoaulas que eu gravei, eu também
Coloquei exemplos falando de isótopos, de isóbaros, de isobaria, de isotonia, e eu deixei bem claro para vocês, tá bom? Então, forte abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!